a confessar o crime. Que ela vai negar porque ela não deve, então ela vai até o fim. Foi lá, falou tudo do jeito que eles querem, entendeu? Falou tudo do jeito que eles querem. Agora meu advogado mostrou pra mim. Ele fala pra ela falar comigo, pra me mostrar depois o que ela vai falar. Ela fala: mãe, eu peço perdão. Mas eu vou ter que confessar uma coisa que eu não fiz, porque senão eu vou morrer aqui dentro. Eu quero voltar a ver meus filhos. Já o advogado de Jennifer renunciou ao caso. Ele alega ter assinado um termo ao assumir a defesa da mãe, mas que renunciaria por quebra de confiança, caso ela confessasse a participação direta ou indireta no sumiço da filha. Jennifer permanece no presídio feminino de Mogi Guaçu. Ela foi colocada sozinha numa cela. A Secretaria de Segurança Pública não informou até quando a mãe da bebê vai permanecer presa. Em uma das partes, a gente pode dizer assim, do Rio do Peixe, em busca de algum vestígio de Isis Helena. Já são 50 dias do desaparecimento do corpo da criança. Então, segundo os homens da Defesa Civil e também dos bombeiros, não será possível encontrar o corpinho da menina. Então, eles buscam algum vestígio com base no body, a roupinha rosa que ela utilizava no dia que foi jogada pela mãe Jennifer aqui no Rio do Peixe. Essa parte aqui do rio que nós estamos fica a cerca de 5 quilômetros da casa onde Jennifer morava. O rio, essa extensão aqui onde já foi realizada as buscas pelos homens da Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, tem cerca de 13 quilômetros. Essa parte aqui, eles vão até nos explicar melhor, é uma parte que a correnteza, ela tá mais calma. Sim, a parte de baixo, sim. Aí vai ficar mais correnteza, mais poço, em determinado ponto acima aí. O que vocês buscam aqui? Pode ter enganchado na mata, em algum galho, em algo que esteja debaixo da água? Tudo para nós que chamar atenção tem que ser averiguado. Tudo sacola, saco, bolsa, enfim, tudo que chamar atenção tem que fazer abordagem. Hoje é o 6º dia do trabalho da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros nas buscas pela criança, por Isis Helena, desde que a mãe, então, confessou que tinha acontecido isso. E agora, nesse momento, como eu falei, nós estamos em uma das partes do Rio do Peixe. Os homens aqui da Defesa Civil, hoje essa dupla, já percorreu toda essa extensão diversas vezes. Uma das partes em que foi realizado o trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil fica a uns 5, 6 quilômetros daqui, onde os cães farejadores trabalharam. Aqui, vocês já chegaram a ter a ajuda dos cães? Como é que está esse trabalho? O local que o cão sinalizou foi feita a vistoria várias vezes, tanto acima como abaixo, nos 2 pontos. E, enfim, não logrou êxito nessa parte aí, né? Por enquanto, mas vai ser voltado de lá de novo, com outra força-tarefa lá de novo. A Jennifer teria dito na confissão que ela tirou a criança da mochila e a criança não foi jogada, enrolada em nada. Isso dificulta ainda mais o trabalho de vocês pelos dias que já se passaram? Dificulta. Pois pelo fato de ter se dado já há mais de 50 dias, possivelmente o corpo da menina, as probabilidades de ser achado é muito difícil, é muito pequena a probabilidade. No caso, a roupa, uma possível mochila, talvez que ela tivesse soltado a menina no rio dentro de uma mochila, facilitaria um pouco, mas o que não torna o trabalho fácil de qualquer forma. A gente pode perceber que aqui o rio, ele não tem uma profundidade em todo o local, a mesma profundidade. Isso torna o trabalho de vocês um pouco mais difícil, porque em algumas partes vocês encontram raso, outros mais profundo. Correto. Parte profunda você tem que usar todos os meios, né? Pé, mão, tudo que você conseguir tatear, então você porque até porque você não consegue ficar parado. O rio não faz com que você fique somente no lugar. Então, de repente, por questão de um palmo, você passou do que a gente está procurando no caso, entendeu? Grande parte aqui do Rio do Peixe já foi vasculhada pelos homens da Defesa Civil. Agora, o trabalho deles está focado em áreas improváveis, como essa aqui, ó, a gente pode dar como exemplo.
uma mata que tem alguns galhos, algum lixo e que possa ter algum vestígio, a roupinha, enfim, o corpo tenha ficado preso em alguma dessas partes. Nessa parte aqui que nós estamos do rio, é bem o momento em que o rio fica mais largo, a extensão dele se torna maior e aí dificulta ainda mais o trabalho dos homens da Defesa Civil. Já são 6 dias de trabalho, esse trabalho incansável desses homens que começam cedo da manhã e vão até o anoitecer, e também existe o trabalho terrestre. Eles conhecem muito essa área, então eles fazem o trabalho dentro do barco no rio, utilizando pedaços de pau, enfim, tudo que ajuda, que colabora com esse trabalho, mas também vão pela extensão terrestre do rio. A gente está confeccionando, juntamente com a seccional, cartazes com aquela roupinha, a foto com a roupinha que ela provavelmente estava, vai distribuir as margens do rio aí para ribeirinhos, os pescadores aí, para nos auxiliar. Aqui abaixo do rio tem bastante extração de areia, portos de areia. A gente vai distribuir para os funcionários dessas empresas aí, para nos auxiliar, que eles frequentam bastante essas áreas aí, para nos auxiliar, porque qualquer vestígio que for encontrado vai ser de grande auxílio para a gente tentar localizar. Enquanto as buscas são realizadas no Rio do Peixe, Jennifer alega que foi ameaçada e agredida dentro da penitenciária, que só confessou porque foi obrigada. Mãe, perdoa eu pelo que eu vou fazer, mas eu não tenho outra escolha, tá bom? Fica com Deus, cuida bem por mim, que quando eu puder, eu vou cuidar dele, tá? Eu não tive outra escolha e o seu João sabe o porquê, tá bom? Diz que eu tô deixando você pra decidir. Eu tô com receio de acontecer algo pior com você, Silvação. Então, mãe, é que se eu não assumir, eu posso morrer, entendeu? Dentro da cadeia. E eu acho que o melhor é isso que eu vou fazer, mas não acredita no que vai passar na televisão. A senhora conhece eu, sabe de como eu sou. Perdoa eu, viu? Depois de quase 50 dias de investigações, a polícia reuniu provas que contestariam a versão inicial passada por Jennifer. Quando procurou a delegacia para denunciar o suposto desaparecimento da menina, Jennifer contou que deixou Isis e o avô doente dormindo em casa e foi ao mercado com a avó. Quando voltou, a menina tinha sumido. Por volta das 10:07 e voltei por volta... Eu voltei várias vezes, umas 2 vezes lá, só que eu não entrei no quarto. Só que eu não entrei porque tava tudo quieto, entendeu? Tava tudo em silêncio. Aí depois eu saí com a minha avó, aí a hora que ela voltou, a porta estava aberta, a porta da sala estava aberta e o portão não estava mais encostado. Mas você não teria deixado a Isis com seu avô que tem Alzheimer? Ela estava dormindo no meu quarto e ele estava dormindo no quarto dele. Entendeu? O telefone de Jennifer foi grampeado. Uma testemunha procurou a polícia e contou que no dia do desaparecimento viu a mulher nas margens do Rio do Peixe. Ela estava com uma mochila que foi entregue à polícia depois de ser lavada. Depois dessa denúncia, Jennifer foi presa e confessou o crime. Disse que a menina estava com febre, que deu uma dose mais alta de anti-inflamatório e na manhã seguinte ela estava morta. A mãe teria colocado o corpo na mochila e jogado no rio. As buscas, então, passaram a ser concentradas bem longe da casa da família, do outro lado da cidade, onde fica o rio. Só que essa história ainda pode estar longe do fim. Rose, a mãe de Jennifer, também afirma que a filha foi agredida e obrigada a assumir a culpa por um crime que não cometeu. Eles estavam batendo nela. Eles estavam forçando ela a falar o que ela não fez, sabe? Confessar o que ela não fez. Diz que ela apanhou muito lá, apanhou muito, tá dormindo no chão. As cobertas que eu mandei pra ela, eles não deram pra ela usar. Ela tá passando frio, fome, sede. Uma mulher entra lá e bate nela, entendeu?
E eles sabem bater de uma forma que não deixa marca. E ameaçando o tempo todo para ela confessar. Como que ela vai confessar o que ela não fez? Aí eles falaram para ela que se ela não confessar, ela vai ser jogada lá com as presidiárias lá. E que elas vão matar ela lá dentro. Que a melhor forma para ela ficar no seguro é ela confessando. Alguém tem que fazer alguma coisa. Minha filha é inocente, ela não tem que confessar nada. Eles estão ameaçando ela. Bateram tanto nela, Lu. E ela com medo de morrer, sabe? Foi lá, falou tudo do jeito que eles querem, entendeu? Falou tudo do jeito que eles querem. Se acontecer alguma coisa lá com ela, eu vou pôr a boca no trombone mesmo. Eu vou até o fim. Se quiser matar eu, pode matar também. Isso é desumano, pelo amor de Deus. Nessa nota, o advogado da acusada, que abandonou o caso logo depois da confissão, desmente qualquer agressão. Agora, a polícia precisa encontrar o corpo da menina Isis Helena ou qualquer vestígio que prove como ela morreu e se de fato a mãe é a autora do crime. É difícil, mas não é impossível, né? Isso que ele fala é difícil, mas não é impossível. Já são 6 dias de buscas. Essas buscas que continuam. Os homens da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros, eles não vão terminar esse trabalho enquanto eles não encontrarem algum vestígio que possa ser da pequena Isis Helena. Olha, obrigado, Priscila Doroche, pela reportagem. Estou aqui com o Guastelli, advogado criminalista. Ele é o advogado da família do Rafael, que é o pai da Isis Helena. A Ingrid Grilo continua ao vivo em Itapira. Ô Ingrid, me conta, você que está rodando aí pela cidade, que tipo de situação você tem visto aí? Conseguiu conversar com alguém? Qual está o clima aí nessa cidade? Essa expectativa para que eles possam encontrar o corpo da Isis? Oi, Matheus. 50 dias de buscas pela Isis Helena e no começo a esperança de encontrá-la com vida, já que a primeira versão apresentada pela Jennifer, a mãe da Isis Helena, era de um sequestro. Alguém teria entrado na casa, levado a filha, que ontem completaria 2 anos de idade, e agora a certeza de que ela está morta e as buscas por esse corpo. Eu falo ao vivo aqui de Itapira, cidade do interior de São Paulo, da porta da casa da família paterna. Agora há pouco eu conversei com o Renan, tio paterno, irmão do Rafael, que é o pai da Isis Helena. Estão todos dentro de casa, é claro, consternados, muito abalados e pertinho do telefone. O que eles aguardam agora? Um telefonema, a informação de que o corpo da Isis Helena foi encontrado. Isso também vai ajudar a polícia no trabalho de perícia para saber se de fato essa versão apresentada agora durante essa confissão à Polícia Civil, essa versão apresentada pela Jennifer de que houve uma superdosagem de um medicamento chamado ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, se isso de fato aconteceu e o corpo ainda não foi encontrado. O que me contam moradores aqui de Itapira é que esse rio é muito extenso. A Priscila Doroche mostrou na reportagem esse trabalho muito difícil das buscas feitas pela Defesa Civil Municipal aqui da cidade e também pelo Corpo de Bombeiros. Extenso, 150 quilômetros, começa lá em Minas Gerais, nasce em Minas Gerais e deságua aqui na região de Mogi Guaçu. Bom, é um leito profundo, 6 metros de profundidade, e o que os moradores me disseram é que há muitos animais silvestres ali naquela região de mata fechada. Onças, jacarés, sucuris, e o pior cenário seria não encontrar o corpo dessa menina. O que a família quer agora é a chance da despedida, é a chance de dizer adeus a Isis Helena. Matheus. O Ingrid, obrigado. A gente está vendo a imagem aí da Isis Helena. Olha que sorriso lindo. Mas corta o coração saber que o desfecho dessa história é triste, né? O Roberto Guastelli, que é o advogado do Rafael, que é o pai da Isis, ele tá com a gente aqui. Eu tenho umas perguntas para fazer para o senhor, doutor. Primeiro, eu gostaria de saber o seguinte: se tratando de uma situação em que a mãe medicou essa criança, e se fosse... A maior pena para uma pessoa, né, seria a própria perda do ente querido. Tá? Isso é uma hipótese. Mas estamos verificando nesse caso como ela saiu na noite anterior, sabendo que a criança estava com febre. Tá? Ela se dirigiu na região central lá de Itapira, num local chamado Praça da Árvore.
foi fumar entorpecentes, estava com a criança, tá? Depois ela retorna para casa. Aí a gente não sabe se ela estava alterada, tá? E deu excesso de remédio, tá? Aí nós estamos falando de um dolo eventual. Ela assumiu o risco da morte dessa criança, tá? Então, nesse caso, né, a gente estaria tratando de homicídio doloso e ela será julgada pelo tribunal do júri. Guastelli, me tira uma dúvida aqui. Diante de todos esses elementos que nós temos até agora, com base em todas as informações que a polícia já nos informou, existe alguma janela para que essa mulher possa escapar e não ficar presa? Não, muito difícil, tá? Porque é um crime que ganhou repercussão nacional, tá? E a crueldade que ela fez com a criança, né? Eu repito novamente, se ela tivesse chamado às 6 horas da manhã, 6h30, hora que ela acordou e viu que a criança estava espumando, estava fria, como ela diz, gelada, né? Ela teria que ter chamado, né? Um socorro, um vizinho, alguma coisa, né? É um crime que a sociedade não admite, tá? E as autoridades policiais estão investigando muito profundamente, tá? E corretamente para que seja, vamos dizer, enquadrado como homicídio doloso, dolo eventual. Obrigado, doutor Roberto Guastelli. Também